Olá, meu motumbá, meu colomfé, meu macuyu, meu saravá fraterno a todos e todas. Estamos aqui para mais uma videoaula, cujo assunto é cosmologia iorubá. Nós vamos tratar hoje de Ori. Ori, autoconhecimento e vida em harmonia. É Mialode Ninuara. A respiração é a rainha do corpo. Afirma os Yorubá que o corpo das pessoas foi criado e moldado no barro por Olodumare, Deus ou força suprema, o Senhor do pré-existente. A cabeça Ori foi moldada por Obatalá, que recebeu de Olodumare o poder de criar e de talhar os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. Em seguida, a respiração, Mi, foi insuflada por Olodumare. As pessoas são constituídas por uma parte material, o corpo, Ara, e por uma parte imaterial, Mi, a respiração, a alma, o princípio vital, o espírito. Disse que Mialode Ninuara, a respiração, é a rainha do corpo. Nesse sentido, nós precisamos estar atentos, não é? Ao ar que nos habita e ao ar que alimenta o Ori. Nós precisamos estar sempre com o Ori arejado. Um Ori arejado é um Ori em equilíbrio. Um Ori arejado é um Ori que pensa. Um Ori arejado é um Ori alimentado por bons pensamentos. Nesta videoaula, nós vamos tratar justamente da importância de Ori, como harmonizar Ori, Ori cabeça, Ori mente, Ori pensamento. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa relação com esse orixá Ori? Ori é um orixá, não é? Ori é um orixá, o nosso orixá individual. Ori é o orixá que nos alimenta. Ori é o orixá que produz pensamento. Como nós somos constituídos? Qual é a nossa constituição? Nós somos formados na visão de mundo Yorubá, Nagô, como nós somos formados. É importante que nós saibamos como somos formados, porque a partir da compreensão da nossa constituição, nós podemos harmonizar essas partes. Nós somos formados de Ará, corpo, Odidi, sombra ancestral, Ocan, coração, Mi, ar, Ori, cabeça, Orixá, a centelha divina natureza ancestral que nos habita, Ará Egungun, o nosso corpo ancestral, muito importante também, a nossa ancestralidade, Odu, nosso caminho, a nossa estrada, Iwa, caráter, Ibara, o Exu que nos habita. Então nós somos constituídos destas partes. Para os Yorubá, o ser humano é formado por essas diferentes dimensões naturais. Naturais no sentido de natureza, de alguma coisa que emerge da natureza. Partes da natureza que se somam à corporeidade, Ará, para uma vida formada pela integração de espiritualidade, natureza, eu ancestral, eu criador, terra, fogo, água, ar, consciência e historicidades múltiplas. Ará é o corpo físico. A nossa corporeidade só é possível no Aie. Aie é essa dimensão onde nós vivemos, o grande mercado. Aqui é o grande mercado. Disse, inclusive, que o Aie é um dos 9 Orum, que são filhos de Inhansã. Então tem uma metáfora muito linda, que nós habitamos um dos filhos de Oiá, Iamessan Orum. Inhansã teve 9 filhos.
Esses 9 filhos são as 9 dimensões habitadas pelos orixás, pelos ancestrais, por diversas forças. E aqui, este Orum, que é chamado de Aie, é o grande mercado onde nós podemos fazer as trocas, onde nós podemos estar, inclusive, integrados com todas as nossas dimensões. Então, Ará, esse corpo, esta corporeidade, é o grande Bá das outras dimensões, é o grande receptáculo das outras dimensões. Uma outra dimensão é Odidi. Odidi é o espelho do corpo humano. Alguns autores traduzem Odidi como fantasma. Eu não gosto dessa tradução. Essa tradução me parece bastante colonizada, não é? Na verdade, Odidi é uma sombra mesmo, é um espelho da nossa corporeidade, não é? É esse lugar, não é, que inclusive diz que a nossa corporeidade ainda está habitada por Emi. Porque quando essa corporeidade ela volta à massa primordial, Odidi deixa de existir, nós não temos mais sombra. Ocã, nós temos um coração. Na verdade, o coração é o lugar da sabedoria. Ocã. O coração físico representa os sentimentos individuais deste Ará-Aie. Ará-Aie, corpo que habita o Aie, que habita esse mercado, que habita aquilo que normalmente se traduz como terra. Mas na verdade não é, quer dizer, o Aie é também uma espécie de Orum, não é? Também é uma dimensão. Só que essa dimensão é habitada pela corporeidade, não é? Aqui nós temos efetivamente a materialidade das folhas, das árvores, aqui nós temos a materialidade do fogo, do ar, da água. Então, este lugar é o lugar da corporeidade, não só nossa, não só a corporeidade nossa, ser humano racional. É o lugar da corporeidade de tudo que existe. Nas outras dimensões, nós temos a ausência desta corporeidade. Nós temos apenas as dimensões energéticas, as dimensões que são axé, as dimensões da espiritualidade, do que nós podemos tocar aqui. Então, este Ará-Aie, não é, se utiliza do seu Ocã, do seu coração, para pensar, para gerar emoções, não é? Também esse Ocã é o lugar da sabedoria, é o lugar da sensibilidade. Então, Ori, cabeça, Ocã, coração, e nós vamos ver Essé, pés, não é? São dimensões super importantes. Os pés, que são o Essé, eles são o extremo de Ori. Na verdade, nós temos a cabeça, Ori, e do outro extremo nós temos Essé. Tanto que no culto a Ori, nós saudamos a ponta do dedão dos pés, que é o outro extremo da nossa corporeidade. Isso é muito importante. Por isso, cuidemos dos nossos pés, cuidemos da nossa cabeça, cuidemos do nosso coração. O que nos move, o que nos alimenta, o que alimenta a nossa corporeidade, não é? O que nos dá vida, efetivamente? O que nos dá vida é Emi, é o hálito primordial. Emi é o ar que nos habita, o ar que nos anima, que faz o nosso corpo um corpo vivo. Emi é parte do Criador em mim. Então, o Criador, que tem vários nomes, Olodumare, Olorum, não é? Ele insufla, depois que Oxalá molda os nossos corpos, inclusive com a cabeça, Olodumare insufla o ar em nós e nós nos tornamos seres vivos, não é? A nossa materialidade, o nosso Ará, o nosso corpo, ele recebe Emi e ele se anima, literalmente ele se anima. Essa é a ideia de Emi. Então, Emi está associado à respiração, é o sopro divino. É somente Olodumare que coloca o Emi no homem.
dando-lhe desta forma vida e existência. E que para ele voltará após a morte. Quando o corpo deixar de estar vivo, quando o corpo perecer, este ar volta para o Criador. Ele é parte da natureza, ele é parte do Criador. Então o ar será devolvido, o corpo também será devolvido. Por isso que na nossa visão de mundo, na visão de mundo Nagô, nós tratamos a morte como retorno à massa primordial. Nós viemos de uma massa primordial e a massa primordial nós retornaremos. Então o nosso corpo ele volta para a terra, o ar que nos habita volta para o todo do ar, né, para a atmosfera, não é? Que é efetivamente o Criador. Emi também está associado estritamente à vida e a todo o seu mecanismo de viver. Dessa forma, quando uma pessoa morre, disse que seu Emi partiu. Emiré Tiló. Ou seja, o espírito separou-se da corporeidade. Emiré Tiló. Então o espírito separou-se, não é? O ar separou-se do corpo. Quando o ar, a força vital, Emi, se separa do corpo, o corpo deixa de estar animado. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Algumas pessoas têm tratado as comunidades tradicionais de terreiro, e sobretudo o candomblé, como uma tradição que crê na reencarnação. Na verdade, não, nós não cremos na reencarnação, porque a reencarnação pressupõe ruptura. Pressupõe morte como ruptura e renascimento. Na verdade, nós não acreditamos na morte como ruptura. Na verdade, nós acreditamos nas continuidades. Então, independente da corporeidade que Emi habitar, nós não acreditamos que está começando uma nova vida. Nós acreditamos que é a mesma vida continuando. Por quê? É o mesmo ar que emana do Criador, é o mesmo barro primordial que molda um novo corpo, um novo velho corpo. É o mesmo Ori que continua, mesmo que esse Ori, de alguma maneira, receba novas aprendizagens, que ele se ressignifique, nós acreditamos na continuidade. É importante que nós digamos isso. E chegamos, não é, no foco do curso. O foco do curso é o Ori. É o eu orixá pessoal. Vamos começar a entender Ori por um Oriki. Oriki é um poema que fala, não é, ou de uma pessoa, de um rei, de uma rainha, de uma criança. Oriki. Ori tem aqui nesse poema, então é um poema feito para um determinado Ori, pode ser de um rei, de uma rainha, de uma criança, de um artesão, de um orixá, inclusive. Kosiemi le funwo niohun tiori re koba. Nenhum espírito pode lhe dar o que a cabeça não aceitar. Ayamo ni o apelé, e o apelé ni o ayamo. Destino é bom caráter. Bom caráter é destino. Aqui a gente já começa a entender melhor Ori. Se Ori não aceitar, você não receberá. Ori é assim, se você disser, Ori me apoie na minha doença, você adoecerá. Se você disser, Ori me apoie no meu sucesso, você terá sucesso. Se você disser, Ori me apoie na minha preguiça, você será preguiçoso. Ori é amigo incondicional, ele é fiel, não é? Ori também está relacionado ao livre-arbítrio. Então, o que você decidir não será julgado. Ori não é juiz, Ori não julga, Ori não balança, não coloca as coisas numa balança, Ori não avalia. Ori segue, não é? Os seus desejos, as suas vontades. E por quê? Ori, autoconhecimento e vida em harmonia. Porque autoconhecimento, não é, pode fortalecer Ori de modo, não é, que ele lhe apoie em escolhas que lhe levem à harmonia. Vejam, destino é bom caráter.
Bom caráter é destino. Aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de Iuapelé. Iuapelé é o bom caráter. Nós também chamamos de Iuarerê. É o bom caráter. Então, o bom caráter é como se fosse uma água irrigando a terra. Uma pessoa que tem bom caráter, ela tem o apoio de Ori para uma estrada fértil, para uma estrada próspera, para uma estrada menos adoecida. Isso é importante também. Um outro Oriki-Ori, ele está no Odu, Ogundameji. Odu é estrada, Odu é destino. Oripelé, Atete Niran. Atete Bé, Nikosha. Kososha Tidan Bé. Lé in Orieni, Oripelé. Ori Abie. Eni Oriba Beboré. Koyo Xexê Axé. Ori, eu saúdo você, aquele que sempre se lembra de nós. Você que abençoa o homem antes que qualquer orixá. Nenhum orixá abençoa um homem sem o consentimento de seu Ori. Ori, eu saúdo. Você que permite que as crianças nasçam vivas. Aquele cujo sacrifício é aceito por seu Ori se alegrará abundantemente. Precisamos cultuar Ori, precisamos agradar Ori. Qual é o ebó que eu posso fazer para Ori? Boas palavras, bons pensamentos, coragem, força, verdade, franqueza, bom caráter. Esse é o ebó que eu preciso fazer para fortalecer Ori. E, sobretudo, autoconhecimento. Se você se conhece, Ori se fortalece. Porque aí, se você se conhece, você não se engana. E ao conhecer-se, você lida melhor, inclusive, com as suas fragilidades, com as suas patologias. Então, você precisa se conhecer para se curar. E Ori pode fazer isso por você. Orixá, a nossa dimensão natureza. Orixá, ele é a nossa dimensão natureza. Então, Orixá é o fogo que me habita, é o ar que me habita, é a água que me habita, é a terra que me habita. Há uma noção muito equivocada no Ocidente de que nós estamos apartados da natureza. Nós não estamos apartados da natureza, nós somos natureza. A única coisa é que nós somos natureza racional. Não sei se isso é bom ou ruim, me parece que é pior. Era melhor que a gente fosse natureza como toda a natureza é. Nós não estamos apartados da natureza, nós somos natureza. E Olodumare criou os orixás para nos proteger, às vezes até de nós mesmos, e às vezes até para nos proteger de Ori. Porque, como eu disse, Ori nos apoia incondicionalmente. Orixá não. Orixá é professor, Orixá é pai, Orixá é mãe, Orixá é juiz. Então, Orixá é diferente de Ori, nesse sentido. A ideia de Orixá relaciona-se à expansão. São divindades representadas pelas forças da natureza, forças que alimentam a vida no Aie, universo paralelo ao Zorum. Orixá é uma das dimensões humanas, e por meio dos rituais iniciáticos, essa centelha, eu gosto muito de chamar Orixá de centelha divina natureza ancestral. Por quê? Orixá é uma centelha do Criador em nós. Orixá é parte da natureza e nos diz, você também é natureza. Orixá é a própria natureza que nos habita. E Orixá também é um ancestral, porque Orixá existe desde os primórdios. Desde a criação, Orixá existe. Então, Orixá nos expande para frente, Orixá nos fortalece no presente e nos conecta com o passado. Nós temos também uma outra dimensão, Ará Egungun, o corpo ancestral. Nós somos resultado. Na verdade, o que nós vemos aqui no presente é resultado do passado. Grande parte daquilo que nós chamamos de problema é de natureza ancestral, não é? Às vezes, essas questões que nos afligem, um trauma,
uma depressão, alguma coisa que lhe inquieta sem explicação, ela emerge deste corpo ancestral que eu chamo de Ará Egungun. Eu trouxe um oriqui também de Ará Egungun, para que nós entendamos a importância. Egungun Kiki Egungun. Egum Iku Ranran Fé Aoku Opipi. Odasobô Funléo. Egum Iku Batá Bangô Egunde. Biabá Fatori Nalé Egum Axé De. Axé. Louvamos os antepassados que preservaram o mistério de um pássaro que voa sem penas. Veja aqui a metáfora do poder de Egungun. Você que veio antes, que cria as palavras de reverência e poder. Os tambores dos antepassados anunciam a chegada dos nossos ancestrais. Por meio de uma força, você espalha seu poder. Os ancestrais estão aqui. Assim deve ser. Então, assim deve ser. Nós não podemos nos esquecer da nossa ancestralidade, daqueles que vieram antes. Se você quer alguma resposta, também vale a pena dar uma olhadinha no seu passado. Olhe com carinho seus pais, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô. Até onde você conseguir alcançar, dá uma olhadinha. Olhe com carinho, e é importante fazer as pazes com a ancestralidade. A ancestralidade, ela esteja viva, aquele modo que nós chamamos de viva, ou quer ela não esteja mais viva, animada. Vale a pena, é importante fazer as pazes com a ancestralidade. Por isso que nós acreditamos no culto a Egungun também. Nós também acreditamos. Um ancestral produz memória existencial. Aqui eu quero desfazer um mal-entendido sobre Egungun. Egungun não é uma alma aprisionada. O culto de Egungun não aprisiona ninguém, porque há uma noção de que Egungun é mau, de que Egungun é perigoso. Sim, Egungun está ligado à ausência de vida. Egungun não tem Emi, o ar, a força vital, o sopro do Criador. Mas Egungun é portal, Egungun é memória. Vamos pensar Egungun como este lugar de memórias existenciais. Então, amanhã, quando você não estiver mais habitando esta corporeidade e você for lembrado pelos seus feitos, que são importantes, é preciso fazer coisas para ser lembrado, não é? Lembranças são energia, lembranças são memórias existenciais, elas são importantes. Então, o candomblé também é este lugar da ancestralização. Devemos nos esforçar para produzir memórias existenciais relevantes, de modo que amanhã, não estando mais nesta corporeidade, eu continue existindo. Egungun não é espírito no sentido espiritualista, no sentido ocidental, até no sentido cristão. Não é. Egungun é a existência. Então, do dia que você nasceu até o dia em que você volta à massa primordial, você produziu memórias, você produziu energia, você produziu historicidade. Então, Egungun é essa historicidade. Agora, neste momento aqui, ao produzir essa videoaula, eu estou produzindo historicidade. Mesmo quando eu não estiver mais habitando este corpo, eu serei lembrado por essa história que eu estou produzindo. Isso é Egungun. E chegamos em Odu. Odu é um caminho, Odu é uma estrada, Odu é um conhecimento, Odu é uma orientação. O povo Yorubá crê que Orunmilá estava presente quando Olodumare, Deus Todo-Poderoso, aquele que é pré-existente, criou o Orum, os e o Aie, universos paralelos. Para uma vida em harmonia, nós precisamos cuidar do nosso Ori, precisamos cuidar do nosso Ará, da nossa corporeidade, precisamos respeitar e honrar o nosso Ará Egungun, que é a nossa ancestralidade,
E nós precisamos conhecer o nosso Odu. Odu é a nossa estrada destino. Eu tenho chamado de jornada mítico ancestral. O nosso Odu, ele traz uma jornada mítico ancestral que foi escolhida por nós diante de Ajalamupim, o oleiro universal, o fazedor de cabeças. Cabeças, Ori, cabeças, destino. Nós escolhemos a nossa cabeça. Por isso não adianta também você ficar se lamentando, ai minha vida. Não adianta, você que escolheu. O que acontece é que quando nós atravessamos de uma dimensão para outra, de um Orum para este Orum Aie mercado, nós nos esquecemos. É natural que nos esqueçamos, porque o nosso Criador, ele é um sábio, ele é muito organizado, e ele acredita que se nós trouxéssemos toda a nossa historicidade, nós não íamos suportar. Então há apagamentos. E nós nos lembramos de alguma coisa. O Odu é esse conhecimento ancestral que nos ajuda, inclusive, a nos lembrarmos da nossa jornada mítico-ancestral. Hoje muitas pessoas estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Elas não se lembram do que é melhor para elas. Porque de verdade a gente já fez uma escolha. E a gente precisa se lembrar dessa escolha para viver melhor. Nós podemos criar um novo destino? Nós podemos criar um novo destino. Só que será mais difícil. É natural, partindo do pressuposto que tudo é continuidade, que a gente continue nos vinculando àquilo que foi escolhido. Então, o Odu, ele é esse conhecimento ancestral que nos orienta para uma vida em harmonia. É importante conhecer o Odu. Nesse sentido, vamos também falar um pouco sobre Iwa. Eu já falei lá atrás sobre Iwa. Iwa é o caráter. Destino é caráter, caráter é destino. Iwa é uma divindade feminina. Ela foi esposa de Orumilá. E a narrativa diz que uma das condições para que Orumilá tivesse bom caráter é que ele não usasse a sua esposa para se envaidecer, para mostrar para os outros, porque Iwa era linda. Né? O caráter, né? Essa esposa a caráter era linda, era muito bonita, ela brilhava. E quando Orumilá se envaideceu da sua esposa a caráter, ele a perdeu. Aqui tem uma lição para nós. Qual é a lição? Nós devemos cuidar do nosso caráter. O nosso caráter, ele nos protege. Essa esposa a caráter nos protege. Ela afasta a Jogum, os 8 guerreiros, que são inclusive inimigos de Orixá. Ela afasta traição, prisão, doença, mentira, afasta coisas que podem nos fazer mal, não é? Helenini, que é uma divindade poderosa, é a divindade da desgraça. Então o caráter, ele blinda Ori. O caráter é o melhor amigo de Ori. Então, se você quer também fortalecer o seu Ori, cuide do seu caráter. Cuide da sua esposa caráter, não é? Essa ética é fundamental para o fortalecimento de Ori. Vamos ver agora um Oriki de Iwa. Iwa Nikan Lo Choró O. Caráter é tudo o que precisamos. Enilori Reretikoniwa. Iwalomabori Reje. Uma pessoa de bom Ori, que não tenha caráter, irá arruinar o seu destino. Iwapelé Lokun Aie Firo Petilowo Eni Odafun Orumilá. Tionlo Fiuapelé. Um caráter gentil é como uma corda que nos segura. Deve permanecer em nossas mãos sem quebrar. Foi feito o jogo para Orumilá, quando ele estava vindo para vencer na vida com Iwapelé. Então,
E o apelé e o arerê é esta corda que nos segura, que nos protege, que segura e fortalece o nosso ori. Então, esta é uma outra dimensão que nos constitui e precisa ser cuidada com carinho. E, finalmente, nós temos Bara. Bara é nosso Exu individual. E aqui temos um Oriki também para vocês. Exu Logemorum Anlakalu Papawara Atuka Machecha, indulgente filho do Orum, aquele cuja grandiosidade se manifesta em plena praça. Exu é o senhor do mercado, não é? Aquele que apressadamente faz com que as coisas aconteçam de repente. O que ele quebra em pequenos pedaços jamais poderá ser reconstituído. Um belo dia, não é? Exu acordou faminto, com muita fome. Exu é um orixá primordial, ele é um dos primeiros orixá. É o orixá dos primórdios. E ele começou a devorar tudo que existia, até que ele chegou em sua mãe Iemanjá. E ele, com muita fome, a devorou também. Orumilá estava perto. E Orumilá, é claro, achou aquilo um absurdo, né? E disse a Exu: como é que você devora a sua própria mãe? E Exu dava gargalhadas: mas eu estou com muita fome. E queria continuar na sua empreitada de devorando tudo que tinha à sua frente. Orumilá, com seu facão, partia Exu em pedaços e libertava sua Iemanjá. Exu se reconstituía e devorava novamente Iemanjá. E isso continuamente. Orumilá libertava Iemanjá, Exu a devorava novamente. Exu é um orixá poderoso. Orumilá viu que não ia poder, não é? Com Exu, e disse a ele: então vamos fazer um trato. Você liberta Iemanjá, aplaca a sua fome, e você poderá ser os meus olhos no grande mercado que é o Aiê. E você poderá habitar tudo que tem vida, as árvores, as plantas, os animais, os seres vivos. Por isso que todos nós temos Bara. Bara é um Exu que está escondido dentro de nós. Bara é o verbo esconder. Então, é o corpo de Exu que se esconde em nós. Todos nós temos Bara. Qual é a dimensão Bara em nós? A dimensão Bara em nós é a nossa dimensão fértil, é a nossa dimensão criadora, é a nossa dimensão ação, é a nossa dimensão ideias, é a nossa dimensão que nos movimenta. Exu é esse ser inquieto e ele nos habita. Então, nós temos também, cada um tem Bara, que é uma partícula de Exu em nós. E ele é fundamental, Não é? Exu também é um grande amigo de Ori, assim como a esposa caráter Iuá é uma grande amiga, Exu também é um grande amigo. Só que Exu, ele é um orixá disciplinador. Exu é o orixá da ordem, Exu é o orixá da coragem. E Exu vai nos provocar quando a gente perder isso. Quando nós perdermos a nossa coragem, quando nós perdermos a nossa força, quando nós perdermos a nossa ação, o nosso movimento, aí Exu vem, de alguma maneira, para nos provocar e para agitar a nossa mente, o nosso Ori. Chegamos ao final, não é, da nossa conversa. Ori, autoconhecimento e vida em harmonia. Nós precisamos estar atentos a essas dimensões natureza, dimensões da espiritualidade, dimensões da ancestralidade, dimensões do Criador que nos habitam. E, a partir da compreensão dessas dimensões,
nós podemos fazer e ter, não é? Fazer da nossa vida mais harmônica e ter uma vida em harmonia. Axé a todos e todas, com saúde, com prosperidade, com longevidade, com vida longa, com vida em harmonia. Axé.